Olá, irmão. Olá, minha irmã. Seja bem-vindo mais uma vez aos nossos devocionais semanais. Hoje nós temos o Salmo 38. Você já sabe, toda quinta-feira você encontra aqui no meu canal um devocional sobre um salmo ou então sobre as características de um dos salmistas. Hoje nós teremos o Salmo 38, Não Sofra Mais. Muitos cristãos, muitos crentes têm sofrido e não sofrido em razão de perseguição externa, mas justamente em razão dos seus próprios pecados. E é isso que o Salmo 38 trata, é isso que Davi, então, se expressa diante do Senhor e deixa público o seu sofrimento e como resolvê-lo. E isso não é exclusivo de Davi, como eu já disse, todos nós estamos sujeitos a estarmos sofrendo em razão dos nossos próprios pecados. O Salmo 38 é um salmo penitencial. Ele é classificado assim ao longo da história pelos estudiosos da Bíblia, pelos teólogos, e nós já vimos 2 salmos penitenciais, dos 7 salmos que são classificados dessa forma. Nós temos o Salmo 6, que nós já vimos. Se você não assistiu o vídeo, você pode acessar, ele está aparecendo agora aí na tela. Também já vimos o Salmo 32 e também já foi comentado, já foi feito um devocional sobre ele. Você também pode acessá-lo e pode assisti-lo. E você vendo esses 2 primeiros salmos, o 6 e o 32, dentro desse grupo de salmos penitenciais, trará um melhor entendimento para você também no salmo de hoje. Mas vamos ao nosso salmo, Salmo 38. Só lembrando que além do 6 e do Salmo 32, nós temos ainda o 38 que a gente vai tratar hoje, nós temos o 51, o 102, o 130 e o 143. Salmos penitenciais, nós já falamos, mas eu vou lembrar também, se você só vai assistir esse vídeo, Salmo penitencial é aquele que é conhecido onde o salmista expressa o seu sofrimento, ele expressa também o seu arrependimento, ele faz a sua confissão dos pecados, e é declarado, é mostrado no Salmo que ele recebe o perdão do Senhor, é restabelecida a comunhão com Deus. Vamos então ao Salmo 38. Primeiro ponto é o sofrimento de Davi. Vamos identificar nesse Salmo o sofrimento de Davi. E eu faço a leitura então do versículo 1 até o versículo 12. Vamos lá, versículo 1 até o versículo 12, o sofrimento de Davi. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal, e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de dor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todos os dias. O sofrimento de Davi é muito claro, e ele vai descrevendo para nós ao longo desse texto, então, versículo 1, mostrando o medo que ele tinha diante do poder de Deus, o medo de ser castigado na ira do Senhor. O Senhor irado é algo terrível, então, que nunca desejemos isso, enfrentar a Deus em sua ira. Versículo 2, ele fala da mão do Senhor, que pesa sobre ele, pesa sobre todo o temente a Deus, o crente, em que está em pecado, e a mão do Senhor é muito pesada nesse sentido. Diz Hebreus 12, versículo 6, que Deus não deixa impune o seu filho que peca, porque ele ama o seu filho, ele castigará o seu filho. E o termo que é utilizado lá,
quando ele complementa então essa referência de que Deus castiga quem ama, e que nós encontramos em Provérbios 3, versículo 11 e 12, ele complementa dizendo que esse castigo, né, o autor de Hebreus, ele complementa dizendo que esse castigo pode chegar ao ponto de ser açoites, ou seja, chicotadas. Deus pode causar dor e ferimento para que o seu filho volte aos caminhos corretos. Versículo 3, o corpo inteiro de Davi está doendo, está doente, sua carne, seus ossos, e ele sabia que quem estava causando isso sobre ele era Deus. Portanto, seu castigo estava sendo muito pesado sobre o rei Davi. Mas Davi também estava certo de que Deus lhe impunha esse castigo, não de forma voluntariosa, porque Deus queria ver Davi sofrer, mas em razão do amor de Deus por Davi e por causa do pecado de Davi. Davi sabia que era em razão do seu próprio pecado é que Deus quem estava o castigando e castigando tão pesadamente. E ele então entende que essa permanência em seu pecado é que trazia esse grande peso que fazia com que ele vivesse todos os dias lamentando. Versículo 5 nos mostra que o castigo não era apenas no nível da consciência, não era apenas um castigo emocional, uma pressão psíquica, mas era um castigo físico que atingia verdadeiramente o corpo do salmista. Deus causou feridas em Davi, no corpo de Davi, e elas já estavam cheirando mal, ou seja, Davi ainda resistia, Davi ainda continuava no seu orgulho, na sua dureza de coração, tentando negar o seu pecado. E Davi mesmo se auto-intitula então um louco. Ele era completamente maluco, estava fazendo uma loucura de resistir à disciplina do Senhor e sofrendo todos os dias daquela forma. Todos os dias, diz o versículo 6, era um abatimento, desânimo e lamento, tudo em causa do seu pecado. Versículo 7 diz que o seu estômago era atingido, doía, estava tudo apodrecendo no seu corpo. Versículo 8 e 9 diz que ele rugia, ele urrava, ele gemia, parecia um animal com dores, gritando. Versículo 10, a sua vista se escureceu, ele já não enxergava, seu coração perdeu a direção do que fazer, ficava dando voltas. 11, ele foi abandonado, ele já estava sendo deixado pelos seus próprios companheiros e também pelos seus parentes. Ele estava ficando isolado dentro daquele sofrimento, e tudo isso era em razão do seu pecado. Tudo isso ele compreendia que era castigo do Senhor sobre ele. E quanto mais ele demorava, quanto mais ele endurecia, mais esse castigo se tornava pesado e o seu sofrimento cada vez era maior. Versículo 12, nesse instante os seus inimigos, aqueles que não gostavam dele, que tentavam prejudicá-lo, eles viam uma grande chance então, diante da sua fragilidade, do castigo que sofria, eles viam uma grande chance de acabar com a vida de Davi. Todo esse era o sofrimento de Davi. Talvez você se identifique com algumas coisas ou com algumas situações desse sofrimento. E certamente, se foi em razão do teu pecado, você sabe porque o Espírito Santo lhe indica, lhe aponta. E aí, o melhor a fazer é o segundo ponto que nós trataremos agora e que Davi, então, cuidou de realizar. Ponto 2. O arrependimento e a confissão. Esse é o remédio. Versículo 13 até o versículo 20, e faço a leitura. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abre a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que não se alegrem de mim quando escorrega o meu pé. Eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade, afligirei-me por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom.
Quando Davi, então, após refletir sobre sobre todo o seu sofrimento, sobre a sua loucura, dentro do seu orgulho de não querer se arrepender, ele chega ao ponto de ser quebrado ao meio, né, pelo castigo do Senhor, e ele compreende, se arrepende dos seus pecados e confessa esses pecados. Do versículo 13 até o versículo 17, Davi então reconhece toda a sua fraqueza e a dependência de Deus. Somente o Senhor poderia protegê-lo e tratar, cuidar, sarar ele. Mente, alma, coração e corpo. Sará-lo integralmente. Versículo 18. Davi declara então que ele afligiria, né, a si mesmo, ou seja, ele deixaria público o seu arrependimento. Ele se humilharia diante de Deus, ele largaria o seu orgulho. E o versículo 19 diz que ele declararia e confessaria então o seu pecado. Diz ele que não poderia negar quem ele era. E ele se recorda exatamente qual é o caminho que ele deve tomar e qual é a sua essência. A sua essência é daquele que busca o que é bom, e não daquele que entrega a quem lhe faz o bem o mal. Não é esse que é Davi. Ponto 3, após o arrependimento e confissão, nós encontramos o restabelecimento da comunhão de Davi com Deus. Faço leitura do versículo 21 e o versículo 22. Não me desampares, Senhor. Meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio. Senhor, minha salvação. Em poucas palavras, depois de muitas palavras descrevendo o sofrimento, essas poucas palavras são as que têm mais significado. Versículo 21, pedido de perdão. Não me desampares. Ou seja, estou arrependido do que eu fiz, eu preciso do Senhor. Não se distancie de mim. Versículo 22, preciso do teu auxílio. E preciso do teu auxílio rápido, Senhor, porque o Senhor é o Senhor da minha salvação. Então eu dependo de ti. Eu necessito do Senhor para que me restaure fisicamente, psiquicamente, as minhas emoções e o meu físico. Conclusão: se você está sofrendo por pecado que tenha cometido contra o Senhor, não demore em se arrepender. Confessar e pedir perdão para que seja restaurada completamente a sua saúde. Lembre-se de que se o teu sofrimento é em razão do teu pecado contra Deus, então o que você sofre é disciplina do Senhor e não há ninguém que possa salvá-lo, apenas o próprio Senhor. E para isso necessita do seu arrependimento, da sua confissão, para que você possa gozar da alegria, do perdão do Senhor em sua vida e da restauração de todo o seu viver. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E até quinta-feira que vem com o Salmo 39.